Atenção! No ar, Paganini Podcast. Dia 21 de outubro, dia do podcast. E vamos trazendo para você nesta edição tudo o que você precisa saber sobre o dia do podcast. Celebrado no Brasil em 21 de outubro, o dia do podcast é uma iniciativa nacional para promover esse formato de mídia que vem se destacando bastante nos últimos anos. Jovens, adultos e pessoas com mais de 50 anos, não importa. A cada dia que passa, mais brasileiros estão se tornando adeptos dos podcasts. Sua ascensão é surpreendente. Para você ter uma ideia, existem atualmente mais de 1.000 podcasts somente no Brasil. Os temas são bem variados e a qualidade também, mas os melhores acabam conquistando audiência, fazendo com que seus ouvintes se tornem verdadeiros seguidores a cada novo episódio publicado. Para celebrar o crescimento desse formato de mídia no país, todo o dia 21 de outubro é conhecido como o Dia do Podcast. Nessa data, as redes sociais são invadidas pela hashtag Dia do Podcast, com dicas de episódios, entrevistas e especiais, entre outras formas de divulgação. Por que 21 de outubro? O primeiro dia do podcast aconteceu nos Estados Unidos em 30 de setembro de 2014. Foi uma ação criada pelo podcaster americano Steve Lee, do antigo Netcast Studio. Na época, seu objetivo era propagar essa data para o mundo inteiro e atingir o máximo de pessoas possível. E ele conseguiu. Logo no primeiro ano, o hashtag Podcast Day teve um alcance muito maior do que era esperado e, a partir de 2015, acabou se tornando um evento internacional. Influenciados pelo hashtag Podcast Day, alguns podcasters brasileiros, sob iniciativa do assessor científico Octávio Augusto, definiram como 21 de outubro de 2014 o primeiro dia do podcast aqui no Brasil. A data escolhida não foi à toa. 21 de outubro marca o dia da publicação do primeiro podcast nacional, o Digital Minds, criado por Danilo Medeiros em 2004. No mesmo ano, outros 3 podcasts brasileiros foram criados: podcast do Gui Leite, Perpinais e Código Livre. A partir de 2005, o número de podcasts no Brasil vem crescendo bastante a cada ano. Mas afinal, o que é podcast? Se você ainda não está familiarizado com os podcasts, não se preocupe. A partir de agora, você vai entender tudo. A palavra podcast é resultado da junção de iPod e broadcast, transmissão via rádio, o que significa transmissão pública de informações. Esse termo foi originalmente criado pelo jornalista britânico Ben Hammersley no início de 2004. Assim como a TV, o rádio e o jornal, o podcast é uma mídia de transmissão de informações, porém exclusivamente online e, em sua maioria, no formato de áudio. É uma ótima maneira de concentrar anos de experiência em formato enxuto e de fácil compreensão. A maior vantagem é que você pode escutar o que quiser na hora que bem entender, indo ou voltando do trabalho, ao fazer exercícios, durante uma refeição, limpando a casa, etc. Fica a seu critério. Os temas são os mais abrangentes possíveis: cinema, TV, música, literatura, ciências, política, notícias, games, religião, educação, humor, esportes, finanças, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano,
negócios e empreendedorismo, entre diversos outros. É possível abordar e debater qualquer tipo de assunto em podcast. Os números são impressionantes. Do total de ouvintes, 22% escutam 3 podcasts por semana e 21% escutam 4 por semana. Isso resulta em um total de 144 podcasts anuais por ouvinte. Bastante, não? Você pode conferir outros dados na pesquisa feita pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Para saber ainda mais a respeito sobre o que é, como surgiu, por que ouvir e como assinar um podcast, recomendamos que você ouça outro artigo que vamos gravar do site Dicas Curtas em um próximo momento. Eles vão te explicar tudo direitinho. Top 5 podcasts sobre negócios e empreendedorismo. Se você é uma pessoa empreendedora, certamente tem fome de aprendizado. E disso a gente entende. Quando o assunto é podcast sobre negócios e empreendedorismo, as inúmeras opções surgem. Mas quais são os melhores? Selecionamos uma lista com 5 podcasts para empreendedores em português e em inglês. Onde quer que você esteja na sua jornada de empreendedorismo, com certeza terá muito o que aprender com os ensinamentos que eles compartilham. Confira com a gente. Primeiro, o GVcast, Geração de Valor e Meu Sucesso. É o podcast do Geração de Valor, apresentado pelo renomado empresário Flávio Augusto. Apresenta entrevistas com empreendedores que compartilham suas experiências e histórias, tanto pessoais como profissionais. Ao todo, estão disponíveis 54 episódios para você acompanhar, isso pelo que a gente conferiu na última ocasião. Vai crescendo cada vez mais os conteúdos a cada novo dia. Segunda recomendação, Foras de Série, histórias que inspiram pessoas. Idealizado pelo empreendedor Alisson Paese, o Foras de Série é um canal que visa mostrar as histórias de pessoas que resolveram ser as melhores versões de si mesmas. Tem muita gente boa lá, como Luiz Helena Trajano, da Magazine Luiza, Maurício de Souza, cartunista e empresário, Fernando Meligeni, ex-tenista profissional, Romero Rodrigues, fundador do Buscapé, entre outros convidados. Terceiro, Entrepreneurs on Fire, apresentado por John Lee Dumas, é mais um podcast de primeira linha dedicado ao empreendedorismo e este é em inglês, trazendo ótimas entrevistas com empreendedores experientes de diversos segmentos. Todos os dias há um novo episódio de 20 a 30 minutos. Quarto, The Tim Ferriss Show, esse também em inglês. Esse é um dos maiores podcasts sobre negócios do mundo e não poderíamos deixá-lo de fora dessa lista. Autor dos best-sellers Trabalhe 4 horas por semana e Ferramentas dos Titãs, Tim é um dos maiores nomes no mundo dos negócios. Em seu podcast, você vai encontrar conversas extensas com empreendedores para entender o que eles pensam e que conselhos têm para quem possui um negócio próprio. Quinto, Resumo Cast. É claro que não poderíamos deixar esse podcast de lado. Sempre presente na lista dos podcasts mais escutados do iTunes. O Resumo Cast é o primeiro podcast do Brasil que resume e debate os melhores livros sobre negócios e empreendedorismo semanalmente. Na segunda temporada, trazendo aí alguns convidados, especialistas, empreendedores, autores de livros, etc., para conversar e compartilhar seus ensinamentos com toda essa incrível audiência que o Resumo Cast tem. Nós vamos empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, afirma o site resumocast.com.br. E aí, meu amigo, minha amiga, o que fazer no dia a dia com o podcast? Então, até aqui você já sabe tudo sobre o hashtag Dia do Podcast, aprendeu o que é um podcast e já está com 5 ótimas opções para dar o play e escutar agora mesmo.
Então, o que você pode fazer aí no seu dia a dia para aproveitar ainda mais o podcast? Temos algumas sugestões para você. Compartilhar um ou mais podcasts com os seus amigos usando a hashtag podcast nas redes sociais ou no boca a boca mesmo. Outro ponto, avaliar todos os podcasts que você ouve no iTunes ou em qualquer outro aplicativo. Ainda, enviar um feedback para os podcasts que você mais gosta. Também, explicar o que é podcast para alguém totalmente leigo no assunto. Ainda, fazer o download de seus episódios favoritos e montar uma audioteca pessoal. Também sugerimos assinar um podcast diferente e comentar sobre ele usando a hashtag Dia do Podcast. Ainda, incentivar a criação de novos podcasts. Se você ainda não é assinante do Resumo Cast, assine agora mesmo, gratuitamente, e receba um novo episódio toda segunda-feira, direto em seu smartphone, tablet, iPod ou computador. E com o microfone na mão e muito amor no coração, convidando você a ser tudo aquilo que nasceu para ser, eu sou o jornalista José Paganini e este é o nosso Paganini Podcast de hoje.